irmãos podem sentar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pense em uma pessoa que você gosta, uma pessoa do seu convívio, seu relacionamento. Pensou? Agora procure responder para você mesmo aí no seu pensamento, qual a cor que essa pessoa mais gosta. Você sabe? Não precisa se manifestar, só responda no seu interior. Qual é a cor que essa pessoa mais gosta? Qual é a comida que essa pessoa mais gosta? Se você fosse comprar alguma coisa para presentear essa pessoa, o que você compraria? Guarde essas respostas para o final dessa reflexão. Nós vamos retomar isso para concluir daqui a pouco. E eu quero falar nesta manhã sobre a missão de Jesus. Esse tema está aqui claramente na cabeça, aqui na tradução que eu estou usando, que é a Revista Atualizada. Jesus explica a sua missão, Ele mesmo que explica, não é alguém que falou que a missão de Jesus é essa. Ele mesmo explica a sua missão. Então o nosso tema é a missão de Jesus. Ele mesmo está explicando por que Ele veio. Missão é trabalho, né? Por que Ele veio? O que Ele veio fazer? Quem é que o mandou vir? Então, estas coisas fazem parte dessa meditação, e a missão de Jesus, nós vemos aqui, nesses 2 versículos que nós lemos, é baseada, em primeiro lugar, na unidade com o Pai. A missão de Jesus não era desvinculada, desconectada do seu Pai, uma própria missão. Eu vim fazer uma coisa que eu quero fazer. Não. A unidade de Jesus com o seu Pai está clara nestes 2 versículos que nós lemos. Vamos ler novamente? Então, já volto nessa palavrinha aqui. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer. Nada pode fazer de si mesmo, senão o que vir fazer o Pai. Aquilo que ele vê o Pai fazendo, é o que ele faz. Porque tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Igual ao Pai, ele vai fazer. Por quê? Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e mostrará obras maiores do que estas, para que vos maravilheis. Então, em primeiro lugar, a missão de Jesus, qual é? O que é? Qual é a missão? Ela está vinculada, ela está baseada na unidade dele com o seu Pai. A imitação do Filho para com o Pai. Como é que nós aprendemos as coisas? Pela imitação. É só olhar para os nossos filhos quando pequenos. Eles nos imitam. Por isso, uma responsabilidade tremenda para nós pais, porque nós somos o espelho para o qual eles olham. E eles imitam, vão repetindo o que nós fazemos, o que nós falamos. E aqui nós vemos que Jesus está dizendo que Ele nada faz por Ele mesmo, senão o que Ele vê, Ele viu o Pai fazer. Eu disse que voltaria essa palavrinha então, por que Ele está explicando a missão dele? Por causa do que aconteceu antes. Nos primeiros versículos do capítulo 5 de João, nós encontramos Jesus curando um paralítico e sendo contestado, porque fez essa cura num sábado. Então os religiosos ficaram furiosos com Jesus e começaram a criticá-lo, como sempre faziam, e rejeitavam no seu coração e na sua mente. Eles já tinham rejeitado Jesus como Messias, nem pensar.
Então eles rejeitavam a Jesus e contestavam, confrontavam, faziam perguntas capciosas na tentativa de pegar Jesus em alguma falha. Jamais seriam capazes disso, jamais, mas não deixavam de proceder assim. E aqui nesse capítulo de João, nos primeiros versículos, nós vemos esse quadro. E Jesus fala no versículo 17 assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o que Jesus está dizendo? Que ele está simplesmente fazendo o que o Pai dele faz. E isso de chamar a Deus de Pai causava uma ira, um ódio tão grande que olha o que acontece no versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Então, Jesus foi rejeitado completamente por uma das razões foi essa, né? Curar alguém no sábado. Mas ele então começa a explicar a sua missão e dizer: olha, eu sou um com o meu Pai. O meu Pai faz isso até agora, eu também faço. Ele criou o sábado para nosso deleite, para nosso descanso, porque nós precisamos descansar. Ele é superior, é soberano ao sábado. E fazer o bem, nós não podemos jamais escolher este dia. Já imaginou se você fosse orar e Deus dissesse: hoje não, estou de folga, é meu dia livre, hoje você ore amanhã, porque hoje eu estou descansando. Então Jesus explica que ele é um com o Pai e que tudo o que ele faz repetindo as ações do Pai. E outra coisa, essa unidade era baseada no amor, verso 20, porque o Pai ama o Filho. A unidade é baseada no amor. Não era um decreto que Deus tivesse decretado lá na eternidade que ele tinha que ser um com o Filho. Não, havia um vínculo do amor. E por amor ao Pai, Jesus estava ali fazendo o que o Pai fazia. Nós somos chamados a viver alinhados com a vontade do Pai, exatamente como Jesus viveu, gastando, observando tempo, para observar o Pai. Por isso, quando nós cantamos, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, é para Ele. Eu me pergunto, quanto tempo temos gastado observando o Pai? Observar é diferente de ver, de olhar. Eu dou uma olhada geral, agora observar requer tempo. A gente parar e ver os detalhes, ver os porquês. Como é gostoso parar para observar a Deus. Ele quer que nós observemos a Ele. Para quê? Para a gente fazer igual a Ele. Para imitarmos no seu jeito, na sua maneira, do seu proceder, o seu caráter, a sua santidade, a sua beleza. Ele quer que nós gastemos tempo com Ele. Já imaginou o tamanho desse privilégio? O Criador de todas as coisas anseia para que você e eu gastemos tempo com Ele. Depois de um tempo com Ele, a gente sai completamente diferente. É impossível permanecer igual. É impossível permanecer igual. Em segundo lugar, a missão de Jesus é baseada na autoridade recebida do Pai. Ele não estava ali fazendo as coisas por Ele mesmo. A autoridade que Ele recebe do Pai está explícita nos versículos 21 até o 29. Tome a sua Bíblia ali, vamos ler essas palavras de Jesus sobre a sua missão. Ele está explicando a missão dele. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer.
E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os homens honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Quão tremendas estas palavras, quão profundas e simples ao mesmo tempo, porque todos nós podemos compreendê-las, porque o Espírito Santo as revela ao coração de todo aquele que crê. Você quer crer? Você quer entender? Então, aquele que quer obedecer ao Senhor, quer estar em unidade com Ele, como Jesus sempre andou, crê e obedece, e entende, porque o Espírito Santo revela. Então a missão de Jesus está baseada na sua unidade com o Pai e também na autoridade que ele recebe do Pai, como lemos agora, autoridade para julgar, autoridade para dar vida. Por quê? Porque ele é o autor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele fez a vida. Então ele recebeu também a autoridade para dar a vida, porque ele é vivificante. Jesus dá vida. Paulo disse assim: ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Você já esteve num funeral, quando aquele corpo está ali inerte, sendo velado, pessoas podem chegar e dizer os melhores elogios àquela pessoa, ela não vai ouvir, não vai nada. Também como pode falar nada, chorar, ela não vai ver se alguém está chorando ou não, porque ela não está mais ali. Somente o seu corpo inerte, sem nenhum contato mais com o mundo natural, está ali. Assim nós estávamos, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, pelo seu amor, nos tocou e nos deu vida. Então os nossos olhos se abriram para ver aquilo que jamais alguém pode ver por ele mesmo. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos, porque ele tem a vida, ele é vivificante, ele é o autor da vida. E aí ele diz: se alguém ouve a minha palavra, nós ouvimos, estávamos mortos, surdos, mas ele abriu os nossos ouvidos. Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha a unidade entre os dois. Não basta só ouvir a palavra sem crer naquele que enviou. Não basta só crer naquele que enviou sem ouvir a palavra daquele que está falando, daquele que é a palavra. Ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá um dia depois que morrer, tem. Diga assim: eu já tenho a vida eterna. Se você crê em Jesus, ouviu a palavra dele, você já tem a vida eterna, a garantia tremenda. A morte não terá domínio sobre nós. Passaremos por ela, inevitavelmente, mas será apenas uma passagem deste mundo natural para o eterno, a vida eterna com Deus. Então, Jesus tem a autoridade para julgar, a autoridade para dar a vida. Em João, capítulo 10,
aquele grande, maravilhoso capítulo 10 de João, Jesus diz assim no versículo 27, ouça, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você ouviu a voz de Deus? Ouviu a voz de Jesus? Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Ovelha segue o pastor, não fica à deriva. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Eu lhes dou a vida eterna. Olha que autoridade de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Agora volte lá para o nosso texto de João capítulo 5, estamos ali na segunda parte dessa reflexão. A missão de Jesus é baseada na autoridade que ele recebe do Pai. Somos convidados, meus irmãos, a ouvir, a crer e a receber a vida eterna das mãos daquele que é a vida. Em terceiro lugar, a missão de Jesus é baseada em quê? A missão de Jesus é baseada no testemunho que o Pai dá a respeito dele. Nós sabemos a importância de uma testemunha num julgamento. É aquela que precisará ter visto para ser testemunha. Uma testemunha crível, ela precisa ter visto um crime e dizer aquilo que ela viu. Não é o que ela sentiu, não é o que ela pensou, o que ela imaginou, mas ela viu alguma coisa, então ela pode testemunhar. E o seu testemunho é verdadeiro. Olha o que Jesus fala sobre o testemunho que ele recebe do Pai. Verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Novamente ele repete isso. Na forma porque ouço, julgo. Ouço o Pai. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele, João, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Até o versículo 40. Aqui estamos pensando e vendo nestas palavras de Jesus quem dá testemunho a respeito dele. Por isso a sua missão é autêntica. O próprio Pai, aquele que enviou. Nós sabemos o poder de uma autoridade delegada. É uma autoridade que recebe o poder, alguém que recebe o poder de alguém maior que ele e vai executar alguma coisa em nome daquele que o delegou para aquilo, para aquela função. Jesus foi mandado, enviado pelo Pai. Tudo que ele fez não foi dele próprio, mas fruto da sua unidade com Deus o Pai. Era Deus o Pai abrindo os olhos dos cegos. Era Deus o Pai fazendo os coxos andarem. Era Deus o Pai libertando pessoas, transformando pessoas. Era Deus o Pai multiplicando pães. Era Deus o Pai
mandando as ondas e os ventos se acalmarem, através do seu Filho. Ele foi enviado para fazer aquilo que ele viu o Pai fazer. E aqui, nesse texto que nós lemos, nesses versículos de agora, Jesus apresenta várias evidências da sua missão, da legitimidade da sua missão. Uma evidência é o testemunho de João. Ele falou: vocês mandaram lá perguntar para João quem eu era, né? E ele falou a verdade sobre mim. Então vocês deveriam crer no testemunho de João. Aí Jesus fala: mas eu não aceito ou não preciso do testemunho de homens, nem do meu próprio testemunho acerca de mim mesmo, porque eu tenho um outro testemunho, as obras que eu faço. Jesus falou: olha para as obras. Noutra passagem ele diz: se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Alguém já fez isso? Alguém já deu vida a um morto? Alguém? Olha as obras que eu faço, são as obras daquele que me enviou. Eu não estou inventando nada, eu estou obedecendo. E aí então Jesus conclama um outro testemunho, a voz do Pai. E conclama um outro testemunho, as Escrituras. As Escrituras. Jesus falou: vocês examinam as Escrituras, fazem bem. São elas que testificam de mim. Tudo quanto está aqui é acerca de Jesus. Tudo, Ele é o centro. A Ele convergem todas as coisas. Esta é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva, é o verbo de Deus. Tudo é sobre Ele. Ele é o centro. Ele é o autor e o executor da salvação. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é a fonte, Ele é o pastor, Ele é o guia, Ele é o mestre, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que tira da morte e traz para a vida. Jesus é incomparável, Jesus é maravilhoso, Ele faz jus ao seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele não nasceu, não iniciou a sua existência em Belém. Ele assumiu a nossa forma em Belém. Mas Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Jesus, é por Ele que nós estamos gastando os nossos dias. Ele é o dono dos nossos dias. Para quem nós iríamos, se é Ele quem tem as palavras da vida? A quem você procuraria? A quem você seguiria? Aos influencers? A quem você seguiria? A Jesus. Só Ele satisfaz, só Ele responde qualquer que seja a pergunta. Mas a resistência daqueles religiosos perdurou. Nós vemos Jesus declarando assim: contudo não quereis vir a mim, para terdes vida. Vocês entendem tudo, mas vocês não querem. Eu me lembro de uma cena, acho que já contei para vocês aqui, quando eu era criança, a igreja onde eu congregava, lá no interior do Paraná, norte do Paraná, quente. Quando chegava o verão era aquele calor, e naquele calor nós estávamos ali, era final de ano, aquele calorão tremendo, estávamos preparando umas músicas, um coralzinho infantil, e chegou uma coleguinha nossa, toda encasacada, e todos nós, criança, não deixa por menos, né? Todos nós olhamos para ela: você não está com calor? Você não está com calor? Aí ela falou: eu estou com calor, mas eu quero ficar com essa roupa. Nunca me esqueci desse fato. Eu estou com calor, mas quero. Por quê? Porque a vontade humana é dura, sabe? Eu entendo tudo isso, os religiosos diziam, mas não quero acreditar. E está assim de gente hoje. Ouve,
entende a terra com o seu entendimento, porém não quer. Jesus detectou isso. Então, fique tranquilo, muitos não querem, mas Jesus nunca deixou de amá-los e de falar com eles. Amou até o fim, nunca deixou de amar. Essa deve ser também a nossa atitude. Então, a missão de Jesus, qual é a base? O que era a missão de Jesus? Fazer as obras do Pai, observar o Pai, copiar o Pai, revelar o Pai, unido com o Pai. Por quê? Porque tinha autoridade dada pelo Pai e o testemunho dado pelo Pai. E eu quero concluir essa reflexão voltando àquelas perguntas do começo. Você pensou numa pessoa, do seu relacionamento, e respondeu para você mesmo, né? Do que essa pessoa gosta? Qual é a cor preferida dela? Qual é o prato preferido dessa pessoa? Se você fosse comprar algo para presentear, o que você compraria? Qual é o conhecimento que você tem de Deus para poder fazer a vontade dele, para poder agradar? Se eu for preparar um almoço, uma comida para o meu marido, eu sei imediatamente o que ele prefere. Como ele já sussurrou ali, um churrasco. Se eu for comprar uma roupa para ele, eu vou comprar amarelo. É a cor que ele mais gosta. Uma vez ele me presenteou com um tênis amarelo, desse tom. Eu jamais compraria para mim um tênis amarelo. Mas eu usei até acabar, por respeito, por amor a ele. Então, o que você daria para Deus? O que você faria para agradar o Senhor? Para agradar a Deus, nós precisamos saber o que Ele quer. O que Ele quer? A mesma coisa que Ele quis de Jesus, o Filho dele. A nossa missão é a missão de Jesus, não é outra. Ele não inventou uma missão diferente para nós, os filhos que Ele recebe por adoção, diferente da missão. Jesus disse para nós assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. No mesmo padrão. João 20, 21, estão lá essas palavras. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para fazer o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Jesus, o que Jesus fez, lá em Atos diz assim, no início do livro de Atos, as coisas que Jesus começou a fazer. O que significa isso? Que nós somos os continuadores da mesma obra. A missão de Jesus é a sua missão, é a minha missão. E nós somos enviados com a mesma autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus disse. Portanto, ide. Eu agora estou autorizando vocês a irem fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, promessa bendita de Jesus, todos os dias até a consumação do século. Qual é o mistério que há nisso? O Senhor revela claramente qual é a nossa missão. Nenhum cristão precisa dizer para que eu nasci, o que eu faço, o que eu vou fazer. Este livro traz a resposta. Jesus é a resposta, é a direção, é o comando, é a fonte, é a inspiração. O que é a nossa missão? Qual é a nossa missão? É viver atuando sob a autoridade do Pai. Lá em Lucas 10, 19, diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder das trevas, e nada
nada, absolutamente, vos fará dano. A autoridade, do mesmo nível, do mesmo tipo, da mesma fonte de autoridade que ele recebeu, é a autoridade que ele passa agora para nós, os ex-mortos, aos quais ele deu vida. Glória a Deus por isso. A missão de Jesus é a nossa missão. Ele quer que nós vivamos manifestando a pessoa de Deus, manifestando a pessoa do Senhor Jesus. Às vezes a gente pergunta assim: o que você pensa de Deus? O que você pensa de Jesus Cristo? Agora eu queria inverter a pergunta e dizer: o que você acha que Jesus pensa de você? Qual é o testemunho que Deus pode dar de você, de mim? Como Ele deu o testemunho do seu Filho Jesus, o que Ele diria sobre nós? Esse é aquele a quem eu salvei. Ele de vez em quando pisa na bola, mas Ele me ama, Ele está buscando me seguir, Ele está me buscando todo dia. Ou é aquele que, ou Ele diria que é aquele que só ora quando a corda aperta no pescoço? Ou é aquele que só lembra de mim na hora do apuro? Só lembra que eu curo quando ele está doente? Ou é aquele que só me busca quando a coisa não tem mais solução? Por isso até que ele deixa que a gente passe por alguns perrengues bem brabos, porque alguém disse que a gente ora melhor quando a gente está na barriga do peixe, como Jonas, né? Mas que não precisemos chegar na barriga do peixe, porque orar é tão gostoso, orar é tão maravilhoso. Orar e ler a palavra é essa avenida, né, Dona Maria? Essa avenida maravilhosa que Deus preparou para nós. Nós estávamos estudando isso essa semana. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. Nós observamos como Ele é, o que Ele faz, como Ele fala, o que Ele fala. E é isso que vamos refletir. Você quer ser como Jesus? Eu quero ser como Jesus. A missão dele é a nossa missão. Vamos orar? Baixe a sua cabeça e diga ao Senhor: Senhor Jesus,